Em 2008, o mundo quase quebrou. Milhões perderam suas casas, empresas fecharam, famílias inteiras viram suas economias evaporarem. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto pessoas comuns perdiam tudo, bancos foram salvos com trilhões de dólares. E quase ninguém fez a pergunta mais importante: e se o problema não fosse apenas um banco, mas o próprio sistema? Poucos meses depois do colapso financeiro global, um nome misterioso surgiu na internet. Sem entrevistas, sem rosto, sem passado. Apenas um documento técnico de 9 páginas. Satoshi Nakamoto. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Mas aqui está a questão que quase ninguém discute. O Bitcoin foi criado apenas como uma inovação tecnológica ou foi um ato silencioso de rebelião contra o sistema financeiro global? Hoje você vai entender a verdade que quase ninguém conta. Em setembro de 2008, o banco de investimentos Lehman Brothers declarou falência. Foi o estopim. O mercado entrou em pânico. Bolsas despencaram. O crédito congelou. O mundo percebeu que os maiores bancos do planeta estavam operando com riscos absurdos, alavancagem extrema e produtos financeiros que quase ninguém entendia. E então veio a parte mais revoltante. Governos começaram a injetar trilhões de dólares para salvar instituições financeiras consideradas grandes demais para quebrar. Nos Estados Unidos, o programa TARP despejou centenas de bilhões no sistema bancário. Enquanto isso, pessoas comuns perdiam suas casas. A taxa de desemprego disparava. A confiança evaporava. A sensação global era clara. O sistema protege a si mesmo, não protege você. Foi nesse ambiente de desconfiança, frustração e sensação de traição coletiva que algo começou a nascer nos bastidores da internet. E se o verdadeiro problema não fosse a ganância de alguns executivos, mas a própria estrutura do sistema monetário? 31 de outubro de 2008. Enquanto o mundo ainda estava em choque com a crise, um e-mail foi enviado para uma lista de discussão de criptografia. Sem anúncio, sem marketing, sem campanha, apenas um anexo em PDF com 9 páginas. O título era técnico, frio, quase sem emoção. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Satoshi Nakamoto. Ninguém sabia quem era. Ninguém sabe até hoje. Poderia ser um programador solitário. Poderia ser um grupo de criptógrafos. Poderia ser alguém profundamente insatisfeito com o sistema financeiro. Ou algo ainda maior. O white paper descrevia uma solução radical. Um sistema financeiro sem bancos, sem intermediários, sem necessidade de confiança em terceiros. Dinheiro puramente digital, validado por matemática e consenso distribuído. Isso não era apenas código, era uma declaração. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco da rede foi minerado, o chamado bloco Gênese. E dentro dele havia uma mensagem que muda completamente a interpretação da história. The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Era a manchete do jornal britânico The Times naquele dia. Tradução: o chanceler está à beira de um segundo resgate aos bancos. Isso não era necessário tecnicamente. Não fazia parte do código. Foi inserido ali de propósito. Aquilo parecia mais do que uma simples marca temporal. Parecia um comentário, um protesto silencioso, uma assinatura ideológica. O Bitcoin não surgiu no vácuo. Ele nasceu exatamente no momento em que governos estavam imprimindo dinheiro para salvar instituições financeiras, enquanto cidadãos arcavam com as consequências. Coincidência ou mensagem política codificada? Se foi apenas tecnologia, por que incluir aquela frase? Se foi apenas um experimento, por que relacioná-lo diretamente ao resgate bancário? Talvez o Bitcoin não tenha sido criado apenas para ser dinheiro digital. Talvez ele tenha sido criado como uma alternativa ao sistema que falhou. Aqui está algo que quase ninguém aprende na escola. Dinheiro não é apenas papel,
E ele não surge apenas quando alguém trabalha. Grande parte do dinheiro moderno nasce através de expansão monetária e crédito bancário. Bancos centrais podem aumentar a base monetária. Governos podem emitir dívida. Bancos comerciais multiplicam crédito através do sistema de reservas fracionárias. Na prática, dinheiro novo é criado digitalmente. E quando mais dinheiro entra em circulação sem aumento proporcional de produção, o poder de compra tende a cair. É o que chamamos de inflação. Vale destacar, economistas divergem sobre as causas e consequências da inflação. O que apresentamos aqui é uma das lentes de análise, especialmente relevante para entender a motivação por trás do Bitcoin. Mas existe uma forma mais crua de enxergar isso. Inflação funciona como um imposto invisível. Você não recebe uma cobrança direta, mas seu dinheiro compra menos. Quem recebe primeiro o dinheiro recém-criado geralmente se beneficia. Quem recebe por último, paga o preço. Durante a crise de 2008, trilhões foram criados para estabilizar o sistema financeiro. Mas estabilizar para quem? Porque quando você entende que o dinheiro é controlado por instituições centrais, você entende algo ainda maior. Dinheiro é poder, e quem controla o dinheiro, controla o sistema. Agora imagine uma rede onde ninguém pode criar moedas arbitrariamente, não existe autoridade central e as regras são imutáveis e públicas. Isso não é apenas inovação tecnológica, isso é uma ruptura estrutural. O Bitcoin utiliza uma tecnologia chamada blockchain. Mas blockchain é apenas o meio. O que realmente importa são as regras embutidas no protocolo. Isso é o oposto do sistema financeiro tradicional. Para entender o impacto real, pense em países como Venezuela, Argentina ou Zimbábue, onde a inflação destruiu o poder de compra de famílias inteiras em questão de meses. Pessoas que mantinham suas economias em moeda local viram tudo evaporar. Aqueles que conseguiram converter parte do patrimônio para Bitcoin, mesmo com toda a volatilidade, preservaram algum valor. Não por especulação, mas por necessidade de sobrevivência financeira. Além disso, o Bitcoin é descentralizado. Nenhum banco controla, nenhum governo controla diretamente, nenhuma empresa pode desligar a rede. Para alterar suas regras fundamentais, seria necessário consenso massivo da rede global. E isso cria algo raro na história monetária, um dinheiro que não depende de confiança em uma autoridade. É por isso que nos primeiros anos o Bitcoin foi ignorado, depois ridicularizado, depois atacado. E agora, grandes instituições começaram a acumulá-lo. Bancos que antes o chamavam de fraude passaram a oferecer produtos ligados a ele. Por quê? Essa é a pergunta que nos leva ao lado mais controverso da história. Desde o início, o desaparecimento de Satoshi Nakamoto alimenta especulações. Em 2010, ele simplesmente sumiu, sem coletiva, sem despedida pública, sem movimentar suas próprias moedas, que hoje valeriam bilhões. Quem faz isso? Um gênio altruísta? Um grupo coordenado? Ou alguém que precisava desaparecer? Algumas teorias sugerem que Satoshi pode ter sido um coletivo de criptógrafos ligados ao movimento cypherpunk, defensores radicais de privacidade e liberdade individual. Outras teorias vão mais longe. E se o Bitcoin tivesse sido criado por uma agência governamental? Parece absurdo? Talvez, mas pense estrategicamente. Um sistema financeiro global transparente, rastreável e programável poderia ser um laboratório perfeito para estudar comportamento econômico. Por outro lado, há um detalhe que enfraquece essa teoria. O Bitcoin é público, aberto, auditável. Se fosse uma ferramenta de controle, por que permitir que qualquer pessoa participe da validação da rede? Outra questão inquietante é por que grandes instituições financeiras que antes criticavam o Bitcoin, agora o abraçam. Fundos, bancos e até governos começaram a acumular reservas digitais. Será adaptação ou cooptação? A história mostra que sistemas revolucionários muitas vezes são absorvidos pelo próprio sistema que tentavam desafiar. A pergunta real talvez não seja quem criou, talvez seja quem se beneficia agora. Dinheiro não é apenas meio de troca, é instrumento de poder.
Quem controla a emissão, controla incentivos. Quem controla incentivos, molda comportamentos. Quem molda comportamentos, influencia sociedades inteiras. Agora estamos entrando em uma nova fase. Vários países estudam ou desenvolvem suas próprias moedas digitais de Banco Central, as chamadas CBDCs. Diferente do Bitcoin, essas moedas seriam totalmente centralizadas, programáveis, rastreáveis, potencialmente condicionais. Imagine um dinheiro que possa expirar, ou ser bloqueado, ou limitado a determinados tipos de gasto. Alguns veem eficiência, outros veem vigilância. Nesse cenário, o Bitcoin se posiciona como contraponto, um sistema onde as regras não podem ser alteradas por decreto. Voltemos à pergunta com a qual começamos. O Bitcoin foi criado apenas como uma inovação tecnológica ou foi um ato silencioso de rebelião? A resposta honesta é provavelmente os dois. A tecnologia blockchain é real, funcional e continua evoluindo. Mas a mensagem gravada no bloco Gênese, a manchete sobre o segundo resgate bancário, não foi acidente, foi escolha. Satoshi criou um sistema tecnicamente robusto e, ao mesmo tempo, carregou nele uma crítica explícita ao mundo que existia. Rebelião e inovação não são opostos aqui, elas são a mesma coisa. O que ainda não sabemos é o que vem depois. Se o Bitcoin será absorvido pelo sistema que nasceu para questionar, transformado em mais um ativo financeiro controlado pelas mesmas instituições, ou se manterá o que seu código promete, um dinheiro sem dono, sem fronteiras, sem permissão. Isso não vai depender de Satoshi, vai depender de quem o usa e por quê. E essa escolha, essa sim, ainda está em aberto. Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva, compartilhe com alguém que ainda acredita que dinheiro é apenas papel. Nos vemos no próximo vídeo.